Satanás chegou numa casa e falou assim para o dono da casa: quanto custa essa casa? O dono falou: essa casa não está à venda. Era uma casa muito bonita, era uma casa muito linda. Satanás falou: eu vou entrar nessa casa. E o dono falou: essa casa não está à venda. Satanás mudou a estratégia, mandou alguém disfarçado e falou para o dono da casa: eu queria comprar um buraco de um prego nessa casa. Você me vende um buraco de um prego? O dono da casa falou: só um buraco de um prego na minha casa? É, só quero um buraco de um prego. O dono da casa falou: você vai pagar quanto? Ele falou: vou pagar tanto. O dono da casa falou com a esposa, falou com os filhos, falou: é só um buraco de um prego, não vai dar nada. Nós não vamos perder a casa, é só um buraco de um prego. Aceitou, falou: ok, eu vendo para você, só um buraco de um prego? É só isso. Satanás entrou na casa e bateu um prego na sala da casa. Pá! Aquele prego era de Satanás naquela casa, mas a casa não era dele. Passou alguns dias, Satanás chega e fala assim: eu só quero pendurar um negócio que eu trouxe no prego que eu comprei. O prego é meu, a casa é sua, mas o prego é meu. O dono: é verdade, é verdade, sim, pode entrar. Satanás entrou, tirou um negócio, embalou um negócio e pregou naquele prego. Quando pregou naquele prego, era uma carcaça podre. E deixou aquela carcaça podre. Passou um dia, passou 2 dias, passou alguns dias. Aquele mau cheiro na casa foi ficando insuportável. Insuportável ao ponto de os donos da casa começarem a brigar, a discutir entre eles, a mulher, o marido, os filhos. Ninguém conseguia andar na casa pelo mau cheiro. Cheiro horrível. Só um cheiro horrível. E todo mundo foi brigando ao ponto que o dono da casa falou: fizemos um acordo. E não dá para viver numa casa com esse mau cheiro, esse cheiro podre. Não dá para viver aqui dentro com isso. Vou ficar aqui dentro, nós não vamos ficar aqui. É melhor, vamos para outro lugar. Eles saíram e foram para outro lugar e deixaram a casa. E tudo começou por causa de um prego. Satanás nunca chega numa casa para entrar de uma vez. Ele sempre vai colocar uma estratégia. A Bíblia fala: não deixe lugar ao diabo. E geralmente vai colocar aquilo que é podre para afastar quem está dentro da casa. Às vezes o perigo que nós estamos tendo, às vezes você está deixando vender um prego na sua casa. Você está deixando o inimigo entrar por um prego. E é esse prego que está atrapalhando a sua vida espiritual com Deus, porque daqui a pouco vai pregar uma carcaça fedorenta, uma carcaça de carniça. E ninguém vai suportar o cheiro dentro dessa casa. Você sabe o que significa buscar o Senhor enquanto se pode achar? Eu queria que você respirasse junto comigo. Puxa o ar aí, vamos lá. Sabe o que significa isso? Enquanto você tem fôlego no seu pulmão, enquanto você tem ar para respirar, tem vida, você tem chance de encontrar Deus e ser salvo. A partir do momento que sua vida acabar, você não vai ter mais a oportunidade de decidir aonde você vai passar a eternidade. A Bíblia fala de um homem que morreu e foi para o inferno. Esse homem viveu a vida inteira aqui na terra sem se preocupar com o que vinha depois. Conclusão: lá no inferno ele teve sede. E ele pediu a Abraão, que estava no céu, para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar sua língua. Nenhuma gotinha de água ele teve. Quem despreza a fonte da água viva, enquanto está vivo, não vai ter nenhuma gotinha de água na eternidade. Pensa comigo, minha amiga e meu amigo. Sabia que esse homem fez vários pedidos e não teve uma resposta? Nenhuma. Entenda, ele pediu para voltar para evangelizar os irmãos. Ele queria sair de lá no primeiro dia que chegou. Se fosse um lugar bom, ele não ia querer sair. Ele estava no inferno. O inferno é real, o inferno existe. Entenda, ele pediu para Abraão para salvar os irmãos. E Abraão falou: eles têm os profetas e a lei. Eles vão ter o que você teve. Que ele ouça, que ele aproveite a oportunidade. Ouça o que eu estou te falando. Deus quer te salvar. Existe uma vida além dessa. E é importante que você se preocupe com isso. Nenhum pedido dele foi aceito no inferno. Nenhum. Mas agora os seus pedidos podem ser aceitos. Você pode ter resposta de Deus. Você pode se voltar para ele
enquanto há tempo. Olha, se eu pudesse entrar em você e escolher por você, eu faria isso. Mas eu não posso. A escolha é sua. A decisão é sua. Eu jamais me esqueci de você. Eu sei o seu nome. Fui eu mesmo quem te separou no ventre da sua mãe. E não existe nenhuma oração que você tenha feito que eu não tenha ouvido. E o que você chama de atraso, na verdade sou eu trabalhando na hora certa. Porque talvez a hora certa para você seja hoje, mas eu sei qual a melhor hora. Lembre-se disso. Eu estou no controle de tudo, e o inimigo não pode impedir as minhas promessas de se cumprirem na sua vida. Apenas continue confiando em mim. Tem coisas na nossa vida que precisam acontecer e que Deus permite para nos tornar mais fortes. Às vezes é difícil entender os planos de Deus. A gente fica confuso sem saber o que fazer, sem saber que decisão tomar. Mas saiba, Deus nunca erra, nunca falha. E acredite, Ele sabe o que está fazendo. Sua vitória está perto. Se você crê, digite nos comentários "eu creio", que assim será ligado nos céus também.